Olá, meus amores, tudo bem? Vamos aí para a nossa quarta aula do programa Resgate Você. Nesse momento eu tenho certeza que você já adquiriu muitos conhecimentos, que muitas dessas pegadas aí que você teve durante todo esse conteúdo, algumas ações você já está aplicando no seu dia a dia, assim eu espero. Bom, se você não assistiu às aulas anteriores, a 1, a 2 e a 3, eu vou pedir para você voltar lá e assistir essas aulas, porque nós estamos fazendo um passo a passo, ou seja, uma sequência de conteúdos que eles vão fazer diferença no seu processo de emagrecimento. Bom, nós começamos esse programa falando que muitas vezes a gente já não aguenta mais conviver com o excesso de peso, conviver com os momentos que a gente olha no espelho e se sente infeliz, e que isso reflete em indisposição para a gente brincar com os nossos filhos, para a gente passear, para a gente curtir a vida, para a gente colocar os nossos sonhos em ação. E um dos aspectos fundamentais para que a gente consiga ter toda essa mudança, toda essa virada aí de chave em relação ao processo de emagrecimento, né? Eu não quero mais essa vida, eu não quero mais continuar com esse peso, eu não quero mais continuar com essa insatisfação com o meu corpo, eu não quero mais vivenciar um organismo sem muita saúde. E aí, a partir do momento que eu decido, que eu resolvo fazer de fato essa mudança na minha vida, uma das coisas fundamentais é a questão da rotina. Então é por isso que eu escolhi essa aula para conversar com vocês a respeito de como criar uma rotina favorável para o processo de emagrecimento. É uma aula muito importante e se vocês pegarem todas essas informações que serão passadas aqui, eu tenho certeza que vocês farão aí uma diferença danada nessa mudança, nesse emagrecimento. Primeiro ponto importante que a gente vai conversar aqui é o que é rotina? Né? Quando a gente fala de como criar uma rotina favorável para o seu emagrecimento, o que é a palavrinha rotina? Na verdade, é aquilo que a gente faz em maior número de vezes na nossa vida. Né? Eu falo assim, eu até costumo falar para os meus alunos, para os meus pacientes, ninguém vence uma rotina saudável. Não há nada que seja superior a uma rotina saudável. E a rotina é o que vai determinar os nossos resultados. E isso, gente, que eu estou falando, vale para qualquer área da nossa vida. Se a gente tem uma rotina saudável no nosso trabalho, os resultados do nosso trabalho ele será positivo. E a mesma forma, se a gente tem uma rotina saudável em relação à nossa alimentação, em relação à prática de atividade física, em relação a tudo que nos cerca, nós teremos um resultado positivo. Então, o que eu quero deixar aqui para vocês? Que se eu implanto uma rotina com atividade física, com uma alimentação limpa, ou seja, com comida de verdade, o meu resultado é saúde, um corpo aí saudável, uma satisfação com o corpo, uma disposição com a vida. Então, tudo isso eu ganho de resultado. Mas ao contrário disso, se eu tenho uma rotina de sedentarismo, ou seja, eu não faço nenhum tipo de atividade física, se eu consumo a maior parte das vezes alimentos, produtos, eu não falo nem alimentos, produtos industrializados, ou seja, a maioria dos meus lanches, tudo que eu vou comer, eu estou sempre desembrulhando coisas que eu comprei no supermercado, que são produtos alimentícios e não comida de verdade, não alimento, eu estou gerando dentro do meu corpo um sobrepeso, às vezes até mesmo obesidade, se isso já vem acontecendo por um longo período, e consequentemente uma insatisfação com o corpo, insatisfação com aquilo que eu vejo no espelho, uma indisposição para viver essa vida. Tá? Então, assim, a rotina ela é extremamente importante. Mas junto com a palavrinha rotina, eu vou colocar aqui para vocês uma outra palavra que eu vivencio essa palavra junto com a rotina no meu dia a dia, que é a questão da autorresponsabilidade. Gente, muito importante num processo de emagrecimento é a gente entender que nós somos sim responsáveis pelos resultados que nós temos. Não adianta você querer colocar
a culpa no seu marido, colocar a culpa no ambiente que ninguém te ajuda, a culpa na sua família, porque quando você chega para comer é aquilo que tem de almoço e faz comida gordurosa e frita isso e não tem salada. Não adianta você colocar a culpa no ambiente. Você é autorresponsável por tudo que você coloca na sua boca. Você é autorresponsável por tudo que você faz ou deixa de fazer. Se você decide ir para a academia, você está tendo a responsabilidade de ir para a academia. Assim como quando você decide não ir para a academia, não fazer atividade física, você está assumindo a responsabilidade dessa escolha. Entende? Então, puxar isso pra gente, saber que somos nós que determinamos a nossa rotina, somos nós que influenciamos naquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Ninguém faz isso por nós. Independente se a situação é a mais desfavorável possível, você decide. Com a alimentação, não tem como a gente falar que outras pessoas são responsáveis. Afinal, é a gente que pega o garfo e coloca na boca. É a gente que pega o copo e vira na nossa boca. E ali a gente tem que entender que nós estamos decidindo consumir aquele alimento. Ninguém é responsável por isso. E a partir do momento que eu começo a entender que eu sou responsável, que eu tenho essa autorresponsabilidade na minha vida, eu começo a tirar essas bengalas de apoio que muitas vezes eu fico justificando e que não são justificáveis. Que é muitas vezes falar que é culpa disso, que é culpa daquilo, que eu não consigo, eu não tenho tempo para cozinhar, eu não tenho tempo para fazer, a minha vida é muito corrida. Não adianta justificar isso. Nós precisamos enxergar o que é que tem na nossa rotina e o que é que pode ser modificado. A partir do momento que eu tiro essas bengalas e falo, nossa, espera aí, o que a Vanessa está falando nesse momento faz muito sentido, né? Eu escolho. Não adianta você pegar e falar, não, é porque... Sabe o que aconteceu esse final de semana? É que eu tive muito aniversário para ir e aí acabou que, nossa, aí por conta desses aniversários, não foi por conta desses aniversários, foi por conta que você decidiu consumir aquilo que estava lá. Você decidiu pegar um bolo, você decidiu pegar um brigadeiro, você decidiu comer o salgado, você decidiu tomar uma cerveja, você decidiu. Ninguém obrigou, ninguém colocou uma arma na sua cabeça e falou, faz isso, porque senão você vai morrer. Entende? E aí, a partir do momento que a gente começa a entender que nós somos responsáveis, a gente tira essas bengalas, que foi o aniversário, que foi meu marido, que foi a minha rotina, que eu não tenho tempo, e começo a olhar para essa rotina e falar, bom, peraí, realmente, a minha vida é corrida. Eu muitas vezes não tenho muito tempo para fazer muitas coisas, mas o que é que dá para eu fazer? Quais são as coisas que eu consigo fazer? Quais são as preparações que eu consigo deixar esse ambiente favorável para o meu processo de emagrecimento? Aí eu saio do problema, né, que é colocar a culpa em várias situações, e começo a virar os meus olhos para enxergar a solução, que é o que é que eu consigo fazer hoje dentro dos esquemas da minha vida, do meu trabalho, de tudo isso, que eu consigo colocar uma rotina saudável. Então vem aí algumas dicas que eu vou explicar para vocês que a gente consegue fazer, que facilita muito a nossa vida e que faz a diferença no nosso processo de emagrecimento. Então vamos lá, vamos falar da rotina de casa, gente. O que é que tem dentro da sua casa nesse exato momento? Na sua geladeira, na sua despensa, no seu armário aí, no seu freezer, que facilita o seu processo de emagrecimento. Então, você tem algumas refeições aí congeladas que são saudáveis? Você tem alguns legumes aí que são saudáveis? Então, pensa aí. Muitas pessoas não vão falar que não tem. Então, eu quero deixar aqui algumas dicas para vocês. Deixa já algumas polpas de frutas, né, para você bater aí um suco. Faz uma salada de frutas e já deixa as porções ali para bater uma vitamina. Isso dentro de um freezer dura 3 meses.
Então isso aí facilita para os momentos que você está com fome. Já pode deixar algumas marmitinhas prontas. Eu sempre explico lá para as minhas alunas do curso Emagreça Sem Segredo, que tem uma aula lá específica falando sobre como armazenar, como congelar, como preparar essas refeições. Mas eu sempre explico para elas assim, o dia que você fizer uma refeição saudável aí na sua casa, tipo uma lasanha de berinjela, um macarrão de abobrinha, algo que você fez e ficou muito gostoso, eu vou pedir para você já fazer uma quantidade um pouco maior e você já separa algumas porções e congela. Porque aqueles dias que você está aí corrido, que você não tem tempo para fazer algo, você vai descongelar aquilo ali que já ficou gostoso, que foi você que fez, que você sabe quais temperos que foram utilizados, tudo que foi colocado ali, e você vai pegar essa porção e vai só colocar umas folhagens ali, preparar uma salada e está pronto o seu prato para consumir, tá? O mesmo vale para lanche da tarde, principalmente no final de semana. Com esse calor, já posso até misturar ali um abacaxi, um pedacinho de couve, um pedacinho de gengibre, hortelã. Já mistura tudo ali, já fica um suco detox para você bater em alguns horários, tá? Outro ponto importante, faça uma análise agora do seu armário. Existem, da sua despensa, existem muitos alimentos aí industrializados? Existem muitos produtos aí que não deveriam estar porque você sabe que não são bons, que não te ajudam no processo de emagrecimento e que estão aí e que normalmente vem fazendo parte da sua rotina todo mês que você vai no supermercado ou toda semana que você vai aí no supermercado. Então comece a retirar isso da sua rotina. Comece a fazer as compras somente quando você já tiver em mente algo que você vai produzir para uma quantidade maior de pessoas e que você sabe que aquilo ali não vai sobrar, não vai ficar na sua geladeira. Evite fazer um pudim porque você quer comer um pedaço, porque você vai acabar comendo um pudim inteiro. Então, se você quer comer um pudim, crie a rotina de ir no lugar, consumir o pudim lá e pronto, acabou. Nada de produzir uma grande quantidade em casa. Outra coisa importante, criar a rotina de ir na feira, seja no final de semana, seja durante a semana. Por quê? O que a gente encontra na feira? Comida de verdade. Então, assim, ir na feira certifica-se de que você vai trazer dentro da sua sacola alimentos de verdade, ou seja, saúde. Vai forçar você a comer mais salada, mais verduras, mais legumes, mais frutas. Vai forçar você a fazer isso. Agora, quando você vai no supermercado, você acaba desviando ali e comprando vários saquinhos de coisas que não precisavam estar ali dentro da sua compra. Ok, amores? Agora, em relação ao trabalho, vamos criar uma rotina também saudável no trabalho? Como que a gente cria isso? Enxergando como que vai ser a sua semana no seu trabalho. Quais são os alimentos que você vai levar para lá? Quais são as refeições que você vai fazer? Você pode até já escrever, nossa, eu vou comer uma fruta, outro dia eu vou comer um iogurte, lá no meu trabalho eu tenho um liquidificador, então eu posso até levar uma polpinha de fruta para bater uma vitamina à tarde, bem geladinha, porque eu gosto. Então, quais são as atividades ali dentro do seu trabalho que te levam a uma rotina desfavorável para o emagrecimento? As pessoas te oferecem coisas que você acaba pegando por impulso? Às vezes a menina fez um bolo na casa dela, ai gente, eu fiz um bolo, trouxe aqui para vocês, e você acaba consumindo por impulso. Então, refeições, coisas que você consome, que você não precisava consumir e que isso acontece porque você não tem rotina. A partir do momento que você tiver rotina, você começa a dar a sua energia para aquilo que de fato precisa. E para de ficar consumindo coisas que às vezes você nem queria, você nem gosta muito e aquilo ali está contabilizando na sua quantidade de calorias que você está ingerindo por dia. E agora eu vou falar para vocês. Então no seu trabalho, evite deixar também potinhos de bala em cima da mesa, bombons na gaveta, coisas que não tem necessidade de ficar no trabalho. Deixe frutas na gaveta, Deixe garrafinhas de água na mesa. Então, crie rotinas que favoreçam o seu processo de emagrecimento. Isso vai facilitar muito, tá? Outro ponto importante,
Facilitar uma rotina de final de semana, né? Porque às vezes as pessoas até têm uma rotina durante a semana, mas quando chega o final de semana, pronto. Joga toda aquela rotina saudável, esconde lá na gaveta, guarda bem fechadinho lá, tranca a gaveta e começa para outra rotina que é totalmente desfavorável aí para o processo de emagrecimento. E aí, como que eu consigo criar uma rotina favorável para o emagrecimento? Alguns aspectos, eles são os mesmos que eu faço durante a semana. Um exemplo, enxergar como vai ser o seu final de semana. Fazer um planejamento de como será o seu final de semana. Nossa, mas até final de semana eu tenho que fazer planejamento? Sim, você tem que enxergar como que vai ser. Porque senão você começa tomando um café da manhã mais calórico, almoçando algo mais calórico, bebendo a tarde inteira e depois jantando um lanche. E aí, quando chega na segunda-feira, isso é consequência, o corpo está inchado e as consequências de sentimento de fracasso, de não estar fazendo de fato uma dieta, né, de conseguir aí emagrecer. Então, entenda como que essa rotina ela é primordial para o seu emagrecimento. E aí, o que eu vou falar para vocês? Fazer um planejamento dessas refeições do final de semana, planejar até mesmo as refeições que você vai fugir um pouquinho. Bom, se sábado à noite é o dia que eu gosto de fazer uma jantinha especial, então é sábado à noite. Não é café da manhã, não é almoço, nem lanche da tarde, ok? O mesmo acontece para o domingo. Se o domingo é o horário que eu tiro para jantar, para almoçar em família, para comer coisas diferentes, para comer uma sobremesa ali, então é o almoço. Não é o café da manhã, nem o jantar, nem o lanche da tarde. Agora, se você já começa no café da manhã comendo um monte de bolo com cobertura, no almoço você almoça na casa da mãe que tem um monte de coisa gostosa e mais sobremesa. À tarde é um açaí carregado aí com um monte de coisas, né? Que o açaí é a menor quantidade, porque o resto é cheio aí de calorias. E chega à noite e você ainda fecha com uma pizza ou com um lanche. Como que você vai conseguir, de fato, ter um ambiente propício ou uma rotina favorável para o emagrecimento? Entenda? E um ponto-chave aqui que eu vou te falar, que isso é fundamental, eu vivencio isso, eu já passei por essas situações com os meus alunos, com as minhas alunas, com os meus pacientes aqui na clínica, que é fazer uma atividade física no final de semana. Incluir isso na sua rotina. Por quê? A atividade física, quando você faz no final de semana, você favorece as ações que você vai tomar logo em seguida. Ou seja, se você fez uma caminhada, ou correu, ou pedalou no final de semana, você vai ajustar, você vai pensar 10 vezes em comer coisas altamente calóricas ou sair jacando o final de semana inteiro. Por quê? A atividade física, você ali teve um esforço. E esse esforço ficou gravado. Então, quando você for comer alguma coisa, você vai lembrar dessa atividade física. E aí vai vir aí na sua mente assim, nossa, acabei de ralar para fazer um monte de atividade física, para correr. Agora eu não vou sair comendo tudo que eu vejo pela frente, senão vou perder todo o exercício que eu fiz. E isso alinha. Então, ter essa rotina saudável, enxergar o ambiente de casa, o ambiente do trabalho, o ambiente do final de semana é fundamental para o seu emagrecimento. Se você fizer somente essa atividade dessa aula de hoje que eu estou falando, você já vai ter diferença no seu processo de mudança, no seu emagrecimento, nos seus comportamentos. Só de você fazer essa aula. Agora, se você juntar essa aula e mais todas as outras que eu falei aqui para vocês, que eu entreguei esses conteúdos exclusivos, eu não tenho dúvida que você já está com um pezinho aí no início dessa mudança, no início aí de resgatar a sua autoestima, a sua saúde, né? E todo aí eu falo assim, os brindes que vem junto com tudo isso. Tá? Eu espero muito que você tenha gostado de todas essas aulas. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu faço isso com todo o meu carinho, com todo o meu amor, porque eu amo o que eu faço, né? Eu amo a nutrição, eu amo o poder que a nutrição tem em transformar a vida das pessoas e eu quero muito transformar a sua vida.